não é? Dizer que eu parei aqui justamente para assinalar o Dia do Ambiente. Primeiro porque o PSD tem uma tradição muito forte nesta área, desde tempos muito antigos, desde o início dos anos 80, pelo menos que eu me lembro. E por outro lado também há um elemento aqui relevante, é que nós estamos muito próximos de ter eleições autárquicas, e se é verdade que os governos têm um papel importante na reconversão da indústria, também é verdade que do lado das autarquias é muito importante na exata medida em que se fizerem mais parques verdes, se houver mais verde, naturalmente estão a colaborar para aquilo que é a neutralidade carbónica que pretendemos atingir. E por isso, do lado do PSD, os nossos autarcas, os nossos candidatos a autarcas, têm essa preocupação em cumprir aquilo que é a função deles com o ambiente, que é alargar fundamentalmente os espaços verdes. Esperemos que o Governo vá cumprindo também aquilo que é a sua função para a redução das emissões de CO2. Portanto, neste dia queria justamente assinalar estes dois aspectos. Primeiro, a componente histórica do PSD nesta área do ambiente, e em segundo lugar o compromisso que devemos assumir com os nossos eleitores agora em autárquicas de reforçar os espaços verdes neste país, nas nossas cidades, nas nossas vilas, nas nossas aldeias, enfim. O trabalho é menor porque já está por natureza, a aldeia já não tem grandes problemas relativamente a essa matéria. Quanto à sua provocação, ora diga lá. Eu queria perguntar-lhe, porque ontem falou no anel de noivado, e queria perguntar-lhe se de facto considera que este pertence ao ambiente entre o Governo e as esquerdas, nomeadamente a vossa esquerda, por exemplo, se é apenas aparente. E porquê? Em que é que se baseia nisso? Sim, há ali uma relação amor-ódio, na minha perspectiva, entre o PCP e o PS, entre o Bloco de Esquerda e o PS. Relativamente ao PS é um bocadinho diferente. O Partido Socialista procura a cada momento conseguir o apoio ou do PC ou do Bloco de Esquerda, a qualquer título, e neste momento a última que nós ouvimos foi o Dr. António Costa a dizer, na prática ao Partido Comunista Português, penso que também em parte ao Bloco de Esquerda, mas mais ao Partido Comunista Português, a dizer que vai mexer na legislação laboral. Por contrapartida, seguramente, da votação no Orçamento do Estado, porque ele vai navegando à vista, vai ter de arranjar sempre em cada momento o voto que não está conseguido, porque não tem um acordo assinado, não é uma maioria estável, é uma maioria periclitante. Ao mesmo tempo, vai agredindo gratuitamente o PSD para demonstrar a essa mesma esquerda que pode estar tranquila com o PSD, não quer rigorosamente nada. Portanto, relativamente a esta questão da legislação laboral é grave, porque nós estamos à beira de receber muito dinheiro da União Europeia, e esse dinheiro tem de ser fundamentalmente para as empresas, e dentro das empresas fundamentalmente para o investimento. As empresas têm de investir para que nós possamos ter uma economia melhor. E é obviamente que o sentido da transformação da legislação laboral a que ele se refere é lesivo das intenções de investimento, isso não tenho dúvida nenhuma. Portanto, é mais uma vez o Governo a caminhar no sentido exatamente contrário àquilo que a economia portuguesa precisa. E no ambiente interno do partido, que sai deste Conselho Nacional, naquilo que foi a sua mensagem, o seu apelo a que o partido mostrasse união, que se focasse nas autárquicas, até porque considera ser muito importante o foco e um bom resultado nas autárquicas como cartão ao Governo, que PSD sai deste Conselho Nacional em termos de ambiente interno? Acho que sai bem, quem esteve no Conselho Nacional viu que não houve nenhuma contestação, rigorosamente nada. Ainda por cima tivemos a oportunidade de aprovar documentos que não são documentos muito relevantes para a opinião pública, mas são importantes para a vida interna do partido, contas equilibradas, contas com lucro, ajustamentos nos regulamentos internos de forma a que o partido funcione melhor, que haja aquilo que se costuma chamar aquelas chapeladas internas, estamos a lutar contra isso, para que isso não seja possível, para que os regulamentos sejam eficazes. Isto na opinião pública no dia-a-dia não diz nada, mas depois a longo prazo diz, porque se os partidos funcionam mal, descredibilizam-se, não é? Na vertente política, enfim, houve muitas intervenções, penso que acabou lá para as 2h30 da manhã, mas tudo intervenções construtivas e uma preocupação comum, isso é verdade, de apoio aos nossos candidatos autárquicos, num Conselho Nacional na Guarda, onde nós não vínhamos desde março de 1979. Não havia um Conselho Nacional desde o tempo do Dr. Sá Carneiro. O último Conselho Nacional na Guarda, antes deste, tinha sido em 31 de março de 1979. E, portanto, também isso foi importante para apoiar os nossos candidatos no Distrito da Guarda. E o objetivo do PSD para as autárquicas é conseguir o quê?
o objetivo do PSD para as autárquicas é, isto não é rocket science, de dizer assim, isto é 2,485, portanto não é com esta precisão. Agora, a precisão política que podemos ter é esta. O PSD atingiu o seu máximo em 2005, em autarquias, caiu um bocadinho em 2009, caiu muito em 2013, caiu mais ainda em 2017. Portanto, há 3 eleições a cair, particularmente 2 a cair muito. E particularmente nos centros urbanos. Portanto, aquilo que é o nosso objetivo é fazer exatamente o contrário. Agora, é subir de uma forma significativa. Se me perguntam o que é uma forma significativa, isso vamos ver no dia seguinte. Tem muitas variações, é muito difícil de dizer aquilo que pode ser um resultado satisfatório ou positivo. Negativo sabemos todos, negativo é ficar mais ou menos na mesma ou cair ainda mais. Isso é elementar, não é? E se esse objetivo não for cumprido? As consequências, eu percebo que pode fazer a pergunta num português mais direto. O que é que eu faço se o objetivo não for cumprido? Se o objetivo não for cumprido, eu assumo as minhas responsabilidades, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Aliás, se é coisa que eu tenho feito, eu comecei, portanto, esta caminhada em 2017, precisamente logo a seguir às eleições autárquicas de 2017. E considerei que um dos objetivos principais do partido teria de ser subir fortemente nas autárquicas seguintes, 2021. Calha de ser eu o presidente em 2021. São 2 mandatos, este é o segundo, podia não estar no segundo mandato, ter perdido e não estar no segundo mandato. Portanto, o que eu tenho dito é sempre na mesma linha de coerência. A importância que eu dava em 2017 é a mesma que eu dou agora à entrada das eleições de 2021 e o empenho que eu ponho para fazer isto o melhor que sei e posso. Que é isso, aliás, o meu dever. Não é preocupar-me com o meu futuro, não é? O meu dever é sim, neste mandato, qual é a principal função que eu tenho? A principal função que eu tenho são as eleições autárquicas. Então eu tenho de fazer a principal função que tenho, o melhor que sei e posso, independentemente do futuro que não interessa para nada. É assim, foi assim na minha vida profissional e na minha vida política, também na minha vida profissional. Tinham um determinado objetivo, pagavam para conseguir fazer o melhor que sei e posso. É assim que se deve estar a vida. E importa tanto o número de câmaras e juntas de freguesia como o tipo de algumas câmaras? Importa o número de câmaras, importa o número de vereadores. Nós, em número de vereadores, estamos ainda pior do que aquilo que estamos em presidentes de Câmara. Nós devemos ter cerca de 30% dos vereadores eleitos no país e em câmaras temos 32%, não chegamos a 1/3. O PS tem mais de 50% das câmaras do país, portanto, nós temos de crescer efetivamente em juntas de freguesia, em assembleias municipais e em eleitos locais nas câmaras, presidentes e vereadores. Isto é vital. Por consequência, em número de votos. Mas o número de votos é mais difícil de medir, porque há listas em coligações, tanto com o CDS, ou com o PPM, ou com o MPT, e depois é complicado fazer essa contabilidade. Mas, enfim, é sempre possível arranjar uma lógica matemática para fazer essas comparações. Alguma comparação podemos fazer, mas é difícil. Portanto, temos de ir para o número de eleitos, a começar pelo número de presidentes de Câmara, e temos naturalmente de subir. Agora, todos nós temos consciência que uma coisa é ganhar uma Câmara que possa ter 10 ou 12 mil eleitores, outra é ganhar uma que tenha 100, 120 ou 150 mil eleitores. É diferente. E é isso. E é depois essas contas, do ponto de vista político, que vão ser feitas no dia seguinte ou na semana seguinte, com toda a tranquilidade e com toda a calma. Com a mesma tranquilidade e calma. Eu saberei ver se tive êxito naquilo que eram os meus propósitos ou não. Se perder Lisboa e Porto, por exemplo? Se eu perder Lisboa e Porto e ganhar as outras todas, fico com 306 a meu favor e 2 contas. Então aí, não, então aí está assegurada. Aí está assegurada a manutenção na liderança. Sim, se em 308 tivéssemos 306, penso que era um bom resultado. Já agora no registro a terminar com o mesmo registro do início. Ainda a propósito do anel de noivado, que ficou naturalmente no ouvido. Porque são os críticos... O anel de noivado não dá necessariamente para o casamento. Enfim, é ali uma insinuação, não é? Mas já gastou dinheiro. Os seus críticos têm dito que o PSD é que aceitou o anel de noivado do PS, entregue pelo PS. Não, eu não tenho nenhum anel de noivado do PS nem de ninguém, não. Nunca vi o PS entregar um anel de noivado. Não, isso não vi. Não vi, nem sei a que é que se podem referir. Não, atendendo a alguma... compatibilidade com o próprio PS, algum acordo pontual naquela questão? Não há, vamos lá ver uma coisa. Não há compatibilidade nenhuma. Agora vamos lá ver. As pessoas é que são permanentemente, eu não vou dizer, são desinformadas também, mas aqui não é bem desinformadas, são induzidas a raciocínios errados. Todas as semanas, na Assembleia da República, todas as semanas, sem exceção, à exceção de agosto, por exemplo, há votações. E nessas votações há diplomas do Governo, do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do PAN, do CDS, disto e daquilo.
E os votos ali na Assembleia são o mais cruzado que possam imaginar. Nós votamos com o PS muitas vezes, contra o PS muitas vezes, votamos às vezes com o PCP, o CDS vota com o Bloco de Esquerda. Isto acontece todas as semanas, porque é evidente, eu acho que os partidos devem fazer um esforço, e nós fazemos, de votar cada diploma em razão do mérito desse próprio diploma. Isto não quer dizer que nós sejamos mais chegados ao CDS, ou ao PC, ou ao Bloco de Esquerda, ou ao PS em função destas votações. Estamos com a preocupação de, em cada momento, votar a favor, contra ou abster, o diploma que entendemos que é justo ou que não é justo. Porque, de resto, em termos de alinhamento tático ou estratégico, não estamos alinhados taticamente e estrategicamente com ninguém, a não ser com nós próprios. Já agora, uma ideia que ficou ontem no ar por parte do secretário-geral do partido, para as contas do partido, também pode ajudar um bom resultado nas autárquicas? Para as contas do partido, está a falar contas financeiras ou contas políticas? Financeiras, porque há um empréstimo de 8 milhões que pode vir a representar receitas de 13 milhões e isso tem a ver com o resultado. O resultado autárquico, obviamente, que é importante. A lei tem, em minha opinião, uma lacuna, foi alterada no sentido de ficar pior, nós já fizemos essa proposta, está lá na mesa para voltar àquilo que era, porque da forma como a lei está, os partidos só podem ter prejuízo no fim de umas autárquicas. Isto é uma questão técnica que não vamos, mas todos os partidos todos. É absolutamente impossível não ter prejuízo. Praticamente, estatisticamente impossível não ter prejuízo. E, portanto, a lei devia-se ajustar de forma aos partidos poderem ter as contas completamente equilibradas. Aquilo que nós fazemos é um esforço para que esse prejuízo, digamos assim, seja o menos possível. Ou seja, nós projetamos os orçamentos ao nível das diversas câmaras em função daquilo que entendemos que vai ser o subsídio a que temos acesso. Ora, se os resultados forem piores, o subsídio é menor e nós ficamos com déficit. Caso contrário, em todas as câmaras pode haver um déficit pequenino, mas imagine se for um déficit de 1.000, 2.000, 3.000 euros, aqui ou acolá, não é uma coisa naturalmente significativa, não podemos ter de milhões como foi no passado, isso é absolutamente impossível. Tá? Obrigado. Obrigado.